de sangue e o meu irmão em Cristo, né? Eu fico tão feliz em saber, às vezes eu estou falando com meus familiares e o pessoal fala assim, Nido, na tua família agora tem 2 pastores, e eu digo, tem 2 pastores, o Binha está quase chegando a hora da ordenação dele, e glória a Deus por isso, amém, gente? E eu fico muito feliz, né? A gente sair de um lugarzinho onde a gente saiu, Binha, e hoje Deus ter levado a gente, né? A um local de estar pregando a palavra de Deus, é uma honra. Eu sei que para muita gente fala assim, isso não é nada, mas para mim eu acho que é uma honra estar pregando a palavra de Deus, né? Então eu queria convidar você, Binha, que Deus abençoe a sua vida, Deus use você, apresente a Kelly e o João. O João cresceu, né, gente? O Binha vai estar apresentando o João, eu fiquei para baixo, rapaz. Daqui para frente eu vou só abaixando agora e o João crescendo, né? Deus abençoe, Binha, que Deus use você para a glória dele, viu? Boa noite a todos. Privilégio poder vir aqui. E a música que os irmãos cantaram, já escrevi aqui, vai ser o meu esboço para pregar domingo lá na igreja, tá? Famílias firmada na rocha. Mateus capítulo 7. Pedi para a Kelly ficar em pé. Sei que tem algumas pessoas novas que não conhecem. Essa é a minha amada esposa, que Deus colocou em minha vida. É uma bênção, viu? Mulher extraordinária. Olha, muito obrigado. Pode sentar. O João, meu primogênito, filho mais velho, maior do que eu também. Ficamos para trás, Nilo. E tem mais 2 que alguns irmãos conhecem. Não vieram porque estão doentes, tá bom? Os irmãos estão alegres para ouvir a palavra de Deus? Amém. Estão mesmo? Amém. Então prepare. Prepare que eu gosto de falar, viu? Vamos para a palavra de Deus. Foi me passado um tema: esperança para futuro. Mas como é o mês da família, não é? Lá também a gente está no mês da família também, pregando aí a palavra de Deus. Vou pedir aos irmãos, coloquem em pé, só para a gente fazer a leitura. Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, 11 diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Para vos dar um fim que esperais. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo que foi feito, foi realizado. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor escute o clamor desta igreja, que o Senhor responda, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, trabalhando, restaurando, curando esta igreja para a glória do teu santo nome. Que realmente ela possa ser luz neste bairro, neste local, levando a boa palavra, a boa semente para esse povo aqui, ó Deus. Continua abençoando a liderança, dando sabedoria e entendimento, para que tudo que eles venham fazer seja somente para a glória do Senhor. É o que nós pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O povo de Israel está vivendo um dos piores momentos e mais sombrios da história. Qual, irmão Rubiano? O exílio babilônico. Longe da sua terra, do templo,
e dos seus costumes. Parecia não haver mais futuro. No entanto, é nesse cenário de dor, incerteza, que Deus envia uma carta por meio do profeta Jeremias para lembrar o povo de uma verdade inabalável. A esperança não depende da circunstância, mas de Deus que governa sobre ela. Então aqui a gente tem um panorama do povo de Israel, um povo exilado, um povo longe da sua terra, um povo distante dos seus costumes, e o povo, irmãos, estava meio de cabisbaixo. O povo estava ali realmente sofrendo, porque não tinha mais ali o seu costume, ali o momento de estar no templo, louvando, adorando, cultuando ao seu Deus, porque estava longe da sua casa, longe da sua terra. O versículo 11 é um versículo que consola gerações, porém, para compreendê-lo em profundidade é necessário enxergar o seu contexto. Deus está dizendo que mesmo quando tudo parece perdido, Ele continua soberano, fiel e presente. Ele tem um plano de paz, não de mal, e promete um futuro cheio de esperança, não baseado nos merecimentos do povo, mas em sua aliança e misericórdia. Assim, eu quero convidar você a afirmar a sua esperança, não no que vemos, mas naquele que sabe todas as coisas e dirige a história com perfeição. Quero trazer você, irmão, para dentro desse sermão, para dizer que para você, para dizer para a igreja, para dizer para as famílias aqui representadas nesta noite, tem esperança sim, tem um futuro melhor sim, tanto para as famílias quanto para a igreja. E a gente vai tirar aqui algumas lições, irmão, desse texto. Portanto, em primeiro lugar, Deus tem um plano, mesmo em tempos difíceis. Deus tem um plano, meu amado. Mesmo em situação, mesmo em contexto, muitas vezes que as famílias têm passado, têm enfrentado dificuldade, Deus tem um plano para você, igreja. Deus tem um plano para você, família. Deus tem um plano para mim e para a minha família também. Deus tem plano para a sua igreja. Deus, irmão, vê além do que conseguimos enxergar. A visão do Senhor é diferente. Nós conseguimos só enxergar o presente. Deus já vê o futuro. Por isso que Deus tem plano para a vida da igreja. Por isso que Deus tem plano para a vida de cada família. Olhe comigo aí, Isaías. Isaías 46:10 diz assim: desde o princípio anuncio o fim, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Estava falando aqui coisas do futuro, esperança para a nação. Aí o Salmos 33:11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Deus não está preso ao tempo, nem é limitado pelas nossas limitações. Ele vê tudo. Ele, aliás, vê o todo, enquanto nós enxergamos parte. Irmão, a visão do Senhor, e é isso muitas vezes que nós precisamos compreender, que Deus já viu, já lá na frente, Deus já sabe o que vai acontecer, Deus já preparou tudo, irmão. Então a gente não precisa ter medo de nada, a gente precisa apenas confiar. Confiar.
Mesmo quando você não entende o agora, confie quem já viu o depois. Você não entende o porquê agora. Você não está entendendo o que está acontecendo com você. Você muitas vezes não está entendendo o porquê dessa luta, o porquê desse problema, o porquê dessa questão que está acontecendo em sua vida. Não entende, mas confie naquele que já viu. Confie, meu amado. Confie plenamente no Senhor. Eu quero dizer para vocês também, meus amados, o sofrimento pode ser parte da preparação de algo maior que Deus tem para a sua vida. Mas, irmão Rubiano, que mensagem que é essa? O sofrimento faz parte, meu querido. Ninguém está isento de passar por lutas e tribulações. Mas tem um diferencial, viu? Qual, irmão Rubiano? Se Cristo está com você, tudo vai bem. Tudo vai bem, meu irmão, porque com Deus a gente passa. Com Deus a gente enfrenta. Com Deus a gente não retrocede. Tiago 1:2 diz assim: tende grande gozo quando caídes em várias tentações, ou em algumas traduções, provação. Tenha alegria. Irmão Rubiano, é difícil, eu sei, meu querido. Mas quando a gente entende que Deus está do nosso lado, a gente tem sim alegria. Quer ver uma dessa comigo, que aconteceu o ano passado? Novembro de 2024. Numa sexta-feira em que eu levava o meu filho à casa da tia dele aqui em Mauá. Senti uma dorzinha fininha na nuca. Falei, não é nada, deve ser o frio ou o cansaço, porque aquela sexta-feira de novembro estava fria. Voltei, a dorzinha persistiu, cheguei em casa, persistiu, dormi, sábado persistiu um pouquinho mais. Domingo pela manhã eu fui dirigir a escola dominical, o pastor falou, você está bem? Eu falei, eu estou. Falei, não, irmão, acho que não está bem não, porque um lado da sua boca está repuxando. Falei, nem brinca, homem. Falou, é sério. Isso de manhã. Quando foi à noite, lá vai eu dirigir o culto, eu já senti, irmão. Na hora que eu fui fazer a leitura da palavra de Deus, a voz fofa, não saía direito, e eu falei, misericórdia, Senhor. Sofrimento faz parte. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Quem estava lá no encontro de casais viu o quanto foi difícil para mim dirigir aquele encontro. Mas com força, com coragem, com determinação, dirigi aquele culto. Né? Pastor Marcos trouxe a palavra. Depois eu fui conversar com alguns irmãos. Irmão, eu tirei uma foto naquela noite com o pastor Marcos, o pastor Nido e o pastor Valdir. E quando eu vi aquela foto depois que eu cheguei em casa, eu não acreditei. Aí, passado uma semana, eu dirigi o culto na igreja. Cheguei em casa, após o culto, eu fui ver as fotos. Você sabe o que é chorar igual uma criança, copiosamente, sem parar. Daqui a pouco chega a Kelly, chega o João, para me consolar, e chega o Daniel. Tem um microfone que eu posso segurar, que eu quero sair, senão não sai. Eu gosto de passear um pouco. Se você olhar lá as mensagens lá minha, quando eu prego lá na igreja, de vez em quando eu dou umas passeadas. E chega o Daniel e o Gui. Daniel não entende. O Gui fica ali meio que desesperado. Mas eu sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Dentro disso aqui, que o sofrimento faz parte. E depois daquele dia que eu abri o meu coração, chorei diante de Deus, irmão. Eu vi o agir do Senhor, eu vi o trabalhar do Senhor, eu vi Deus operando, irmão. Depois foram 3 semanas só. Foram 3 semanas. E Deus operou, irmão.
O sofrimento muitas vezes faz parte, viu? Sofrimento faz parte. Hebreus 12:11 diz assim: no presente, toda disciplina parece ser motivo de tristeza. Depois, entretanto, produz frutos pacíficos. Parece ser ruim, irmão. Parece. Mas com Deus no barco tudo vai bem. Tudo vai bem. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele usa a dor para nos moldar conforme o seu propósito. Esse problema que você está passando, igreja, irmãos, famílias, saiba que Deus, enquanto você está chorando, Deus não está desperdiçando nenhum desses problemas, não. Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está com você. Deus trabalha no silêncio e na espera. Deus trabalha assim, irmão, é no silêncio, é na espera, o que diz o Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus trabalha no silêncio. As tribulações, ou a tribulação, produz a paciência, a experiência, a esperança. Deus nem sempre, irmão, responde de imediato, mas sempre age com propósito. Não é de imediato que Deus vai responder a minha oração. Não é imediato que Deus vai responder a sua oração. Não é imediato que Deus vai trazer solução para todos os problemas da igreja. Não. Mas Ele tem propósito. Ele tem propósito, Ele vai agir dentro do seu propósito. O silêncio de Deus não é ausência, mas é maturação do plano dele para a sua vida. É difícil, irmão, quando a gente muitas vezes acha que Deus está em silêncio. Quando que parece que Deus não está nos ouvindo. E um outro dia eu estava meditando na palavra de Deus, e eu estava pensando exatamente nisso. Até quando, Senhor? Tu não vai ouvir a minha oração? Até quando? Você já fez essa pergunta, meu amado? Você já se perguntou assim, até quando, Senhor, esse sofrimento? Parece que isso não vai ter fim, parece que isso não vai acabar. Mas mesmo no silêncio, irmão, Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus vai agir na hora e no momento certo. Vou até que hora, Nito? Até meia-noite? Não, estou brincando. Segundo, esperança para um futuro. Segunda esperança aí. A esperança é garantida pela fidelidade de Deus. A esperança é garantida pela fidelidade de Deus. Deus não é como o homem. Deus não é como um homem que promete uma coisa e daqui a pouco ele não cumpre. Aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. Aquilo que o Senhor promete, Ele vai fazer, Ele vai realizar, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam, irmão. O plano que Deus tem para esta igreja, pela fidelidade de Deus, Ele vai cumprir, amém ou não? Amém, meu querido? Deus tem fidelidade para a vida da igreja, Deus tem fidelidade para a vida de cada família aqui. Deus há de cumprir, meu irmão. Deus nunca falha em suas promessas. Me mostra aí alguma promessa que Deus prometeu a um dos seus servos que ele falhou? Nenhuma. Nenhuma. Quer ver a nação? Quando passarem pelo fogo, o que dirá? Estarei com você. É promessa de Deus para a vida da nação de Israel. Irmão Biano, é para Israel. Perfeito, meu querido.
Essa promessa aí é específica à nação, mas nós podemos fazer uma aplicação espiritual em nossa vida. Quando eu tiver no problema, Deus está comigo. Quando eu estiver na tribulação, Deus está comigo. Promessa do Senhor, irmão. Deus não falha nenhuma das suas promessas. Josué 21:45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. 1 Reis 8:56 diz: bendito seja o Senhor, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas promessas. Deus honra com a sua palavra, mesmo quando eu falho. Mesmo quando eu não cumpro. Mesmo quando muitas vezes eu negligencio a vontade do Senhor. Mas Deus, Ele não pode negar a si mesmo. Ele promete e Ele cumpre. Deus honra, irmão. Quando a dúvida surgir, lembre-se do histórico da fidelidade de Deus. Será? Foi exatamente isso que eu perguntei ao doutor, quando tive que passar lá por causa da minha face, e foi esse lado. Perguntei para o doutor, será que volta, doutor? Ele disse, com fisioterapia volta. Irmão, eu duvidei naquela hora. Sabe por que eu duvidei? Tem um marido de uma irmã lá da nossa igreja lá, só que a dele foi mais severa, paralisia na face. O médico falou que ia demorar entre 1 ano a 2 anos para ele voltar ao normal. Eu falei, misericórdia. Aí eu perguntei ao doutor, será? Para Deus não existe será. Deus honra com a sua palavra. Amém ou não? É esperança, irmão. Esperança para a igreja. A esperança para o futuro de uma igreja é saber que Deus honra. Irmã Nena, do que o pastor Nito falou agora, eu nem sabia, minha querida. Nós vamos ajudar a irmã em oração. Deus há de honrar, minha irmã. Mais cedo ou mais tarde, Deus há de trazer. Ele vai lembrar. Irmão, só um adendo aqui rapidinho. Estava dando aula hoje na escola dominical. E as aulas lá têm sido uma bênção, viu? E eu estava falando exatamente sobre isso. Um filho, irmão, ele só vai estar firme na casa do Senhor quando, foi exatamente isso que eu falei lá na igreja, quando ele vê o pai, quando ele vê a mãe engajado, envolvido, trabalhando na igreja. Um filho, ele vai ter amor pela leitura da palavra de Deus, quando ele vê o pai, vê a mãe lendo. E o filho vai ter prazer na oração quando ele vê o pai, vê a mãe orando. 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 Aí o filho, irmã, eles vão lembrar do que a irmã, quanto a irmã ora, irmão Zé Wilton, quanto ora, quanto lê a palavra, quanto estão engajados. Eu lembro do Mateus, quando era pequenininho, o pai trabalhava de noite numa empresa de vigilância, e eu estava aqui com o pastor Valdir, ele chamava o pai, vamos pai. E o pai disse, um dia eu vou, filho. E veio logo depois do trabalho, assistiu a uma escola dominical, e daquele dia por diante nunca mais saiu. Está aí, ó, servindo ao Senhor. Eu lembro. Fala aí, Kelly, o que Daniel disse esses dias. Eu falei isso domingo passado lá na igreja. Escute. A Kelly vai pegar o microfone e agora vai falar de novo. Você em casa, só um minutinho, tá? Você vai ouvir. O Daniel acorda pela manhã e sai na área para agradecer a Deus, para orar. E ele ora e ele fala com Deus assim, Senhor, o Senhor está bem? Como estão as coisas aí no céu? Sabe por que disso, irmão? Porque vê a mãe orando.
Vê o pai orando. É isso, irmão. E Deus é fiel, meu querido. Deus é fiel. O Senhor não muda. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Deus é imutável em seu caráter, porque eu, o Senhor, não mudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável, irmão. Por isso que há esperança para as famílias, por isso que há esperança para a vida da igreja, porque Deus é imutável. O que Deus foi para os patriarcas, foi para os profetas, foi para os apóstolos, é também para nós hoje. Ele não muda. Ele é o mesmo. Assim como ele cuidou lá do passado, ele cuida do presente, está cuidando do futuro. Amém ou não? Deus está cuidando, irmão. Essa igreja tem esperança no futuro. Esperança de ver mais pessoas se achegando. Esperança de ver famílias fortes, famílias edificadas, famílias solidadas na palavra do Senhor. Famílias. Sua esperança não está em circunstâncias variáveis, mas em um Deus imutável. A sua esperança não está, irmão, irmã, igreja, em coisas variáveis, mas está em Deus, que nunca muda. Deus não muda. Deus é o mesmo. E Ele nunca vai mudar, irmão. Ele nunca vai mudar com relação ao seu querer, à sua vontade, ao seu desejo, aos seus filhos. Deus não muda. Aquele que Ele ama, Ele cuida. Tem uns salmos que eu gosto muito. Salmos 40, versículo 17. Sou pobre e necessitado, contudo, o Senhor cuida de mim. Deus não muda. Deus não muda. É imutável. O tempo de Deus é perfeito. Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Salmos 31:15 diz: os meus tempos estão nas tuas mãos. Deus nunca chega atrasado. Seus planos se cumprem no tempo exato, nem antes, nem depois. Vai cumprir. Os planos que Deus tem para a vida da igreja vai ser cumprido, irmão. Creia nisso. Muitas vezes Satanás vai colocar dúvida em sua mente, em seu coração. Nos seios da família, a mesma coisa. Muitas vezes Satanás vai dizer: não está valendo a pena você servir ao Senhor. Não está valendo a pena você servir a esse Deus, porque de tanto essa luta na tua vida, está valendo a pena por acaso? Então diga para ele: está valendo a pena, porque Deus está cuidando. Está valendo a pena, irmão. Como está valendo a pena? Vale a pena. Vale a pena. Hoje pela manhã eu também estava falando. Se tem uma coisa, irmão, que eu aprendi a gostar, foi aquilo que o Nito falou. Pregar. Pregar a palavra de Deus. Irmão, eu sonhava com isso. Eu ansiava por isso. Eu, novo convertido, vi o pastor Valdir pregando, vi o pastor Ebenezer pregando, e um dia eu falei: será que um dia eu chego a pelo menos falar um pouquinho? E olha o que Deus faz. Deus conhece o desejo do nosso coração. Eu amo pregar. Eu amo pregar a palavra de Deus. Deus nunca chega atrasado. Seus planos se cumprem no tempo exato. Aprenda a esperar com confiança. O atraso aparente pode ser a preparação para algo
maior. Você está entendendo essa frase, irmão? O atraso aparente pode ser uma preparação para algo maior para a sua vida, para a vida da igreja. Confia em Deus, espera no Senhor. Confia, meu amado. Confia, Deus está trabalhando, Deus está agindo, você em casa da mesma forma. Confie nesse Deus. Irmão Rubiano, eu não conheço esse Deus, então a partir de hoje você pode conhecer, como irmão Rubiano, Evangelho de João 1,12, mas a todos quanto o recebeu, deles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Eu quero dar mais um adendo para você que não conhece ainda. Quero dizer para você, pode parecer duro, mas é uma realidade. Deus só cuida daquele que é filho. Então Deus não cuida de uma pessoa que não é filho ainda, irmão Rubiano. Eu quero dizer para você, não. Deus tem misericórdia dele. E o desejo de Deus é que realmente essa pessoa se arrependa, crê em Cristo, confesse com a sua boca, aí você vai sentir os cuidados de Deus. A nação exilada, a nação num lugar distante, mas Deus estava cuidando. O versículo 11 de Jeremias, irmão, é uma consolação para a nação naquele período. Então, irmão Rubiano, como é que eu faço para ter os cuidados de Deus? Aceite Cristo como seu Salvador. Aí Ele vai cuidar de você. Deus tem preparado algo maior para a vida da igreja. E por último, a esperança nos sustenta e transforma. É essa a esperança, irmão. Sabe por que eu não desisto nunca? Apesar dos momentos difíceis que eu passei na minha vida, por causa de Cristo. Por causa da promessa dele. Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias. A Bíblia não está dizendo eu vou estar com você somente amanhã, Nido. Não. Somente amanhã com você, Danilo. Não. Daqui um ano com você, irmão João. Não. Daqui a 10 anos com a igreja. Não. Todos os dias. Essa é a esperança, irmão. Essa é a esperança que muitas vezes transforma a nossa vida. É saber que existe um único Deus que está do nosso lado. A esperança renova as nossas forças diárias. Essa é a esperança, irmão. Tem dia, parece que eu estou igual aquele Garnizé. Estou fraco, mas quando eu leio, quando eu lembro, estou forte. Ela renova, ela traz ânimo, ela traz alegria. Muitas vezes, quando vem uma luta muito grande para a vida da igreja, irmão, parece que tudo está desmoronando. Lembre-se da esperança que o Senhor tem para a vida da igreja. Ela há de renovar a vida da igreja. Ela há de trazer alegria ao coração dos irmãos. Ela há de trazer, meu amado. Não esqueça disso. Não tire os seus olhos do Senhor. A esperança para um futuro melhor, irmão, é somente em Cristo Jesus. Não há outro lugar, irmão Rubiano. Não. A esperança renova nossas forças diárias. Lamentações. Eu gosto desse texto. Tem como colocar aqui na tela, por favor? Lamentações, capítulo 3. Esperar o Gustavo colocar ali. Como eu gosto desse texto, irmão. A partir do 24, o Gustavo. 3, 24. A minha porção é o Senhor,
Diz minha alma, portanto, nele esperarei. O próximo versículo. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Bom é aguardar. Essa salvação aqui não está falando da salvação da alma, não, tá? Muitas vezes no Velho Testamento a gente vê essa questão de salvação como livramento. Livramento. O Senhor renova, irmão. Salmos 27, versículo 13, diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. A esperança em Deus fortalece a alma cansada e sem vigor. É a esperança. É a esperança em Deus. Quando tudo parecer fraco e sem sentido, volte-se à promessa da fidelidade de Deus. A esperança nos livra da ansiedade e do medo. É a esperança. Muitas vezes a gente está temeroso com o dia da manhã, com o futuro. Irmão, descansa em Deus. O que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 33 ao 34, eu não vou me recordar direito, diz: basta cada dia o seu mal. O dia da manhã não pertence a mim, não pertence a você. Irmão, a gente vivemos em um tempo presente, o agora. Daqui a 5 minutos eu não sei. E muitas vezes a gente faz plano, não é? Como diz lá Tiago: amanhã nós iremos, contrataremos, compraremos, fazemos isso ou aquilo. Aí Tiago diz: olha, em vez de vocês falar isso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, vocês podem fazer isso. Então não viva ansioso, irmão. Não viva ansioso. Espere, aguarde. E eu gosto desse texto também. É um texto evangelístico. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes em mim, Jesus estava falando. Na casa de meu Pai há muitas. Tá? Irmão Rubiano, eu não consegui nada nessa terra. Que bom, meu amado. Se você é um salvo, você tem lá uma mansão esperando você. Você tem uma casa preparada para você. E eu gosto sempre de pensar nisso, irmão. Hoje, o que o homem mais gosta, anseia e deseja, o que é, Danilo? Não é o ouro? O ouro. Algo raríssimo, precioso. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que lá no céu há ruas, ouros e cristais. Vai ser pisado. Está preocupado aqui com o quê? Nós temos que preocupar com lá. Se vidas estão sendo alcançadas para ir para esse lugar. É isso que nós devemos preocupar, irmão. Aqui não. Não se turbe, não fique ansioso, porque você não conseguiu. Lembra lá, voltando para Mateus capítulo 6, Jesus diz: olha, o pardal, ele não trabalha, ele não faz nada, e contudo eu cuido dele. Você não tem muito mais valor, está ansioso por quê? Está preocupado com o quê? Deus cuida, irmão. Isso aqui é esperança para nós. Deus cuida. Esperança. Deus cuida. Deus cuida. A esperança bíblica substitui a inquietação por confiança, porque está ancorada na soberania divina
de Deus. Entregue os seus medos e creia que Ele já está no controle de tudo. A esperança nos leva a buscar mais ao Senhor. Essa esperança. Essa esperança que nos leva a ter mais desejo de estar na presença de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, semana de oração sempre é uma bênção. Se tem uma coisa que todo cristão, se ele bem soubesse, não faltaria aos cultos de oração. Por que não, irmão Rubiano? É através da oração, irmão. Preste bem atenção. Coisas extraordinárias aconteceu. Quer ver uma delas? Elias, homem sujeito às mesmas paixões. Como assim, irmão Biano? Errava, falhava, pecava, mas a palavra de Deus diz que ele orou por 3 anos e 6 meses. Não houve chuva sobre a face da terra em Israel. O poder que a oração tem. Deus ouviu a oração daquele homem. Deus ouve a sua oração, meu irmão, minha irmã. Deus ouve. Elias era igual a mim e a você, homem. Não era super-homem, não. Não era diferente de nós, não. Era apenas um homem. Orou e Deus agiu. Outro homem. 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Daniel. Chega o dia em que realmente aqueles outros presidentes dizem, olha, nós precisamos achar alguma culpa nesse homem aí, rapaz. Precisamos jogar ele para fora dessa província. E acharam. Fizeram um edito, promulgaram, o rei assina com seu anel, está proibido a pessoa orar. Não pode falar com Deus ou qualquer divindade, tem que falar com o rei. E lá vai, parecia um negócio desse, um cartazinho. Quando Daniel soube, vai para o seu quarto. Aí aqueles homens dizem, Daniel está orando. Traz ele, vai para onde? O que o irmão quer dizer com isso? Sabe, irmão? Sabe por que Daniel foi tranquilo para aquela cova do leão? Porque ele tinha intimidade com Deus em oração. Como a oração é uma bênção. Como a oração é uma bênção. Jeremias 29, 12 diz assim, então me invocareis e me buscareis. Então me invocareis e me buscareis. Busca Deus, irmão. A esperança nos leva a buscar mais ao Senhor. Salmo 62:5 diz, ó minha alma, espera somente em Deus. A verdadeira esperança nos leva a uma vida de oração, adoração e comunhão. Use a espera como tempo de aprofundamento espiritual. Quem espera em Deus se aproxima mais dele. Espere, irmão. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar. E eu vou concluir a minha mensagem, vou ler ela aqui. Quero ler para você a conclusão. Jeremias 29:11. É mais do que um versículo motivacional. É uma declaração poderosa da soberania, fidelidade e amor de Deus por seu povo. Mesmo em meio ao exílio, ao caos e à dor, Deus reafirma: eu sei o que estou fazendo. Ele não apenas tem planos de paz, com futuro garantido pela sua promessa. Você sente que perdeu o controle do futuro?
que a sua vida entrou num exílio de dores, perdas, incerteza, Deus diz a você hoje: eu sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Volte sua esperança para Deus. Ele é digno de confiança. Seu futuro está seguro nas mãos do Senhor. Seu futuro, meu futuro, futuro da igreja, futuro das famílias, estão nas mãos do Senhor. Essa é a esperança que nós temos, irmão. Os dias melhores só virão quando a gente aprende a esperar no Senhor. Quando a igreja realmente se coloca: estou aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Amém? Deus seja louvado. Espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Que você não saia daqui, meu querido, tendo dúvida quanto à esperança que Deus tem, quanto ao futuro que Deus tem para você. Saia daqui crendo: Deus tem algo bom para mim. Tá bom? Chamar o pastor Nido, que vai estar encerrando o culto desta noite. Este povo, e ó Deus, continua dando esperança a cada um deles, que o Senhor está com ele em todos os momentos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Poder sentar. Já estamos chegando no final. Queria agradecer muito a Deus pela vida do Rubiano. Eu queria falar para você, Binha, continue pregando. Pregar a palavra é muito bom. É muito bom. E Deus há de honrar o desejo do seu coração, viu? Eu sei que a preocupação da enfermidade, você ficou preocupado, mas lá no céu nunca mais a gente vai ter diabetes, nunca mais vai ter rosto entortando, porque a gente vai receber um corpo glorificado para a glória de Deus, né? E quando a gente prega a palavra de Deus, Deus honra. Deus tem me honrado, viu? Deus tem me honrado e Deus há de te honrar com os propósitos que Deus tem no teu coração, viu? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Esse ano, gente, eu vou estar pregando numa das maiores igrejas daqui do estado de São Paulo. Olha, a maior igreja do estado de São Paulo, Batista Bíblico, eu vou estar pregando esse ano 3 vezes, sábado, domingo de manhã e domingo de noite. Olha como Deus faz. Tá vendo, Binha? Uma pessoa que saiu sem eira nem beira. Então, qual é a minha palavra para você, Binha? Continue firme. Continue firme.
que Deus abençoe a vida da nossa igreja. E semana de oração, a gente vai orar por aqueles pedidos do caderno. Lembra aquele caderno? A gente vai estar apresentando ele aqui a Deus. Né? Da vigília, isso, a gente vai estar apresentando ele a Deus. Vamos estar todo dia com uma mensagem. Os pregadores já estão tudo preparado para estar pregando. Então, acredito que vai ser uma bênção. Então, essa semana agora a gente vai nos preparar para a semana que vem. Tá? Quarta-feira tem culto, a gente vai nos preparando para outra semana. Eu queria que você, mesmo que você não possa estar todos os dias aqui, mas escolhesse um dia da semana que vem para estar aqui conosco, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, né? Todos que estão aqui, o Rogério, até o Rogério que está ali esperando a família dele, também, Rogério. O Rogério chegou do trabalho, já vem direto para a igreja, Deus abençoe, viu? Então, é a semana de oração, eu conto com vocês, Deus abençoe, e estou muito feliz. Essa semana, gente, foi uma semana abençoada, né? Eu estive na casa da Apolinária mais uma vez, a família daquele rapaz, entreguei as Bíblias para ele, eles fizeram uma decisão lá de Cristo, aí teve semanas de estudo, todas essas semanas tivemos estudo na casa dele, né? Aí fechamos sexta-feira, aí eu falei para ele, para a família, eu digo, agora eu queria fazer um convite para vocês. Dia 31 é o nosso aniversário. Eu queria que vocês estivessem lá. Eles me deram a palavra que vão estar aqui. Então, eu peço a você que esteja orando. Esteja orando. Aí eu falei, eu estou indo embora, muito obrigado por abrir a sua porta da sua casa. Aí o homem, não foi nem a mulher, o homem se levantou e falou assim, pastor, eu posso fazer um pedido para o senhor? Eu digo, pode. Eu falei, não deixe a gente aqui não. Eu queria que o senhor, uma vez por mês, viesse aqui. Amém, gente? Glória a Deus, a gente vai estar lá, né? Glória a Deus por isso, e Deus abençoe. Deus abençoe o pessoal que está em casa. Cleonice, senti sua falta há algum tempo, tá? Deus abençoe. Quitéria, irmã Inês, irmã Lila, Manuel, lá de Recife. Deus abençoe, Manuel. Obrigado por estar conosco, viu? Um abraço e que Deus continue abençoando a sua vida. Firme na palavra de Deus, Manuel, firme. Deus abençoe. Acredito que tem pessoas que estão aí próximo de você e estão muito felizes, né? Deus abençoe, Manuel, um abraço. Patrícia, tenho orado pela sua vida todos os dias, viu? E a sua mãe está ali, tá? Eu começo na segunda orando pela sua vida e vou continuar orando, até eu ver você aqui na casa de Deus. Deus abençoe, obrigado pela sua presença. Todo mundo está feliz, amém, gente? Amém. Deus abençoe e até quarta-feira no nosso culto, Eclesiastes 3:1. Tem seu tempo determinado, há tempo. Deus abençoe. Ítalo e a sua noiva, vocês são nossos. Amém, gente? Vocês, eu não sou mais convidado, vocês são nossos, tá? Já fazem parte da nossa família. Deus abençoe e até quarta-feira, se Deus assim permitir. Tchau, gente. Tchau, pessoal.